Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Estamos aqui em mais uma aula de equilíbrio químico e dessa vez para falar de hidrólise salina. Uma aula muito importante com muitos macetes para a gente poder estudar aqui também, tá legal? Esse assunto ele é bem importante para a prova do Enem, tá? Ele pode aparecer, mas eu vou passar algumas estratégias aqui que são legais para vocês poderem acompanhar, tá legal? Tem dois momentos para essa aula. Um momento mais qualitativo, certo? Para a gente fazer análises mais simples, e um momento mais quantitativo para a gente fazer umas continhas. Primeiro vamos pelo qualitativo. Gente, o qualitativo começa da seguinte maneira. O que é uma... Começa pela análise da palavra. O que é uma hidrólise, né? Lise é uma quebra, certo? Hidro, água. Quebra pela água. E a hidrólise, ela é salina. Então ela vai ter que ser uma hidrólise de um sal. Isso vai ser muito importante para a gente analisar aqui qual é o comportamento desses sais em água. O que vai acontecer com esses sais em água? Eles vão dar uma característica mais ácida, eles vão dar uma característica mais básica. Isso é bem importante para a gente analisar, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer aqui uma análise. Eu vou começar analisando com vocês o seguinte sal. Então vem cá, ó, acompanha comigo na tela. Eu vou analisar aqui agora o NH4NO3 sólido. Gente, esse composto aí eu vou trabalhar um pouco de nomenclatura com vocês ao longo dessa aula. Ele também é chamado de nitrato de amônio. Gente, a aula de química inorgânica para essa aula aqui é muito importante, tá bom? Gente, o nitrato de amônio, se você colocar ele em meio aquoso, se você colocar ele em água, aí eu vou fazer o seguinte, ó, ele vai acontecer da seguinte maneira. Ele vai sofrer uma dissociação e vai acontecer isso, ó. Então eu vou colocar isso na forma já de um equilíbrio. Aí já vou deixar aqui em cima da seta que eu tenho H2O e eu vou ter a geração de NH4+ e NO3-. Tem que separar o sal, tá? Bom, aí você gerou dois íons aí, o cátion e o ânion, que foi o amônio, que é o NH4+, e o nitrato, que é o NO3-. Beleza? Gente, o que é a hidrólise? A hidrólise é a interação, basicamente, vai ser a interação desses íons com a água. Aí, importantíssimo dizer isso para vocês, tá? Quem sofre hidrólise, e é esse o coração da nossa matéria aqui agora para a gente poder iniciar, tá? Quem sofre hidrólise é sempre aquele que é oriundo do fraco. Como assim? Presta atenção aqui. Você tem que saber o seguinte, que esse NH4+ aqui, ele veio daqui, ó, do NH4OH. Ele veio dessa base. Gente, esse aqui é o hidróxido de amônio, e essa base é uma base fraca. E você tem que saber que esse NO3-, que é o nitrato, tá? Ele veio desse ácido aqui, ó, que é o HNO3. Gente, e esse ácido aqui, ele é um ácido forte. Bom, aí como eu acabei de dizer para vocês, o coração da nossa matéria é você saber que quem sofre a hidrólise, quem vai sofrer uma quebra pela água, é quem é oriundo do fraco. Então está destacado aqui para vocês, ó, aqui é base fraca, que é o NH4OH. E o oriundo do fraco é o NH4+. Então é ele que vai sofrer a hidrólise, é nele que você vai focar. Aí a gente vai montar aqui mais uma reação, então, que é justamente a interação do NH4+ com a água, tá? Com H2O. Aí eu vou reescrever isso aqui de uma forma que fique mais fácil de vocês entenderem, que é assim, ó, NH4+ mais água, sendo escrito assim, ó, HOH, tá bom? Aí saibam o seguinte, água é H+ com H-. Bom, e aqui vai se estabelecer o principal equilíbrio para a gente, que é o seguinte, ó, vou colocar uma setinha que vai, uma setinha que volta. Gente, atenção aqui agora, ó, o NH4+, por ser positivo, vai interagir com o OH-, tá? E vai formar o quê? Vai formar justamente o NH4OH. Então ele vai formar aqui o NH4OH, tá? E o que vai sobrar? Vai sobrar esse cara aqui, ó, o H+, ele vai sobrar. Então, mais H+. Então, pronto. Basicamente, a nossa análise está terminada. O NH4OH que foi formado, como nós já analisamos, ó, ele é uma base fraca.
Se é uma base fraca, ela não dissocia com intensidade, ela fica juntinha desse jeito. E justamente por isso que está sobrando aqui para a gente, ó, o H+. Então, o meio, isso aqui indica para mim que eu vou ter um meio ácido. Tá, então em outras palavras, quando eu jogo o nitrato de amônio aqui, ó gente, quando eu jogo o nitrato de amônio em água, o meio vai ficar ácido, tá? E isso está analisado agora por meio dessa equação que eu acabei de mostrar por último, o motivo pelo qual o meio fica ácido. Justamente porque o NH4+, que é o amônio, sofre a hidrólise, forma NH4OH, que se mantém juntinho e deixa H+ livre no meio, tornando esse meio ácido. Simples assim, direto e reto, tá? Galera, eu acho que tem maneiras muito mais fáceis de você analisar e nem todas as provas de vestibular cobram isso pelo ponto de vista de equações. Apenas te pergunta se o meio vai ficar ácido ou básico na presença de nitrato de amônio. E você pode fazer essa análise por meio disso aqui, ó. Olha só, o NH4OH é uma base fraca e aqui é um ácido forte. Gente, entre o fraco e o forte, quem é que prevalece? O forte. E quem é o forte? É o ácido. Então, esse sal aqui, vamos escrever isso, ó. Vou escrever aqui. Eu já tinha a informação, e tenho, quer dizer, eu tenho agora que a gente analisou, que ele é um sal de caráter ácido. Ok? Se ele é um sal de caráter ácido, então quando você jogar ele em água, ele vai dar uma característica ácida naquele local. Tudo bem? Quando ele tiver a interação com água. Bom, isso foi uma hidrólise de um sal de caráter ácido. Ou seja, ele tem origem em uma base fraca e um ácido forte. Vamos analisar outra opção para depois a gente partir para a parte quantitativa. Galera, analisa aqui comigo agora o seguinte composto. Eu quero analisar o KCN sólido. Aí vamos pensar novamente no primeiro equilíbrio, que é vindo com a água. Aí ele vai dissociar e vai dar K+ e CN-. Aí vamos lá, vamos fazer análise comigo. Deixa eu subir aqui para ver as cores que eu utilizei. Foi tudo no preto mesmo. Olha só, então vamos lá, continua aqui. Gente, da onde vem o K+? Seria bom que você soubesse disso. Ele vem do KOH. Da onde vem o CN-? Ele vem do HCN. Antes disso, o nome desse sal aqui, vamos deixar escrito. Cianeto de potássio. Gente, o KOH é uma base forte, tá? Então, já estou deixando escrito aqui para vocês. O HCN, ele é um ácido fraco, ok? Aí analisa aqui, ó. Aqui é base forte e aqui é ácido fraco. Quem é que sofre hidrólise? Qual é o coração da matéria que eu falei para vocês? Sofre hidrólise aquele que é oriundo do fraco. Então, ácido fraco é o HCN, oriundo dele é o CN-. Então, é ele que vai sofrer hidrólise. É ele que vai sofrer a principal reação que nós temos que analisar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui embaixo, ó. Segunda reação, então, CN- sofrendo hidrólise. Então, CN- mais H2O. Beleza. Analisa aqui daquele outro jeito, ó. CN- mais água sendo representada com HOH. Lembrando que HOH é H+ com H-. Seta do equilíbrio, seta que vai, seta que volta. Aí a outra análise é a seguinte, gente, o CN- é negativo, então ele vai interagir com H+. Quando o CN- interagir com H+, eu vou ter a formação aqui de HCN. Então, além de ter a formação de HCN, quem é que vai sobrar? Então, eu vou destacar aqui para vocês de novo. Ó. CN- com H+. E quem é que está sobrando, que eu estou marcando em rosa agora? Está sobrando o H-. Galera, essa sobra de OH- que nós temos aqui, certo? Essa sobra de OH- que nós temos aqui, indica para mim um meio básico. Então nós temos aí um meio básico. É uma situação que está mostrando que o meio está ficando básico, tá bom? E aí, fazendo aquela mesma análise, o HCN que está aqui, ele é um ácido fraco. Então ele não ioniza, ele se mantém dessa forma, ele fica muito mais junto do que tenta se separar para formar mais H+ para o meio.
Tá legal? Uma forma mais simples de analisar, e eu já falei isso para vocês, eu até prefiro para as provas, tá? Aqui é uma aula de equilíbrio químico, mas você nem sempre precisa de todas as equações para fazer as análises. Acompanha comigo. Eu tenho base forte com ácido fraco. Quem é que ganha entre o forte e o fraco? É o forte. Eu vou até colocar um símbolo de maior aqui. Então, se a base é forte, esse sal, que é o cianeto de potássio, é um sal de caráter básico. Então, só com essas informações, você já saberia que o meio ficaria básico. E isso aqui, ó, explica basicamente por que o meio ficou básico, tá? Gente, nós fizemos aqui a análise de dois casos. Vamos lá. Eu fiz aqui a análise desse caso. Deixa eu melhorar a tela aqui. Que seriam um sal de caráter ácido, tá? E aqui um sal de caráter básico. Tem uma outra análise que seria a seguinte. Aí ela já fica um pouco menos importante para as provas de vestibular. Mas é importante que a gente também conheça isso aqui. Se você pegar, por exemplo, um sal como esse. Vamos usar alguns que a gente já estava trabalhando para ficar mais fácil para vocês. Ó. O NH4CN, parecido com os anteriores. Gente, vamos lá, analisa comigo. Aqui eu tenho a formação de NH4+, mais CN-, tá? Agora vamos fazer mais rápido. Da onde vem o NH4? Ele vem do NH4OH. Da onde vem o CN-? Ele vem do HCN. Então, aqui nós temos uma base fraca. Beleza? E aqui nós temos um ácido fraco. E agora, como é que eu vou saber? Até porque eu falei para vocês o seguinte, quem sofre hidrólise é aquele que é originado do fraco. Só que, olha só, esse aqui vem de base fraca e esse aqui vem de ácido fraco. Então, teoricamente, os dois sofreriam hidrólise. Só que, nesse caso, a gente vai ter que analisar de uma maneira um pouco diferente. Efetivamente, galera, os dois sofreriam hidrólise, tá? Efetivamente seria isso. Então, ó, seria algo assim, ó, o NH4+, aí eu vou colocar direto agora, tá? Mais HOH, que é a água. Aí o que aconteceria aqui? Aqui é H+, aqui é OH-. Aí o NH4+ pegaria o OH, formaria NH4OH e sobraria H+. E o CN-, que a gente até montou essa reação anteriormente, CN- mais HOH, que é água. Aí seta que vai, seta que volta. Aí geraria HCN, né? E sobraria o H-. Então, sobrou aqui, ó, H+, e sobrou aqui o H-. E agora? Então, já sei, professor. Então o meio seria neutro, porque liberou H+, e H-. Pois é, nesse caso não, sabe por quê? Essa é a análise diferente que eu falei que a gente tinha que fazer. A prova tem que te fornecer duas informações, que é essa que eu vou colocar aqui do lado direito, ó. Gente, o Ka do HCN, ok? Que é o ácido cianídrico, ele vale 4,9 vezes 10 a menos 10. E o Kb, que é a constante básica do NH4OH, então Kb do NH4OH, que é a constante básica, ela vale 1,8 vezes 10 a menos 5. Aí eu tenho que analisar quem é maior, gente, pelas constantes. Quem é maior, o Ka ou o Kb? Perceba que o Kb é maior. Então, vou até deixar ele marcado, ó, esse aqui é maior. Então, eu percebi aqui que, neste caso, o Kb é maior do que o Ka. Gente, quando o Kb é maior que o Ka, está dizendo que a base está prevalecendo. Então, eu vou ter um meio que eu vou chamar de levemente, ok? Levemente básico. Então, a reação que está prevalecendo é justamente sobrando o OH-, tá? Porque você está percebendo aí que o Kb é maior do que o Ka. Então, eu vou ter uma prevalência de OH- no meio. Então, a reação que prevalece levemente, apenas levemente, é essa aqui. Porque é essa que mostra aqui que eu estou tendo mais OH- no meio. Tá bom? Beleza. Agora, essa foi uma situação que eu vou marcar aqui com um pontinho.
E eu vou colocar aqui um outro pontinho para discutir uma última situação antes de a gente ir para a parte quantitativa. A última situação é se eu tivesse, por exemplo, um sal como esse aqui, ó, que é o NaCl. Gente, o NaCl, vamos colocar aqui duas setinhas. Ele vem daqui, ó. Ele vem de NaOH, certo? Que é uma base forte. E ele vem de HCl, certo? Que é um ácido forte. Tá, agora, gente, nós temos um problema. Olha o problema. O problema é, eu tenho forte e aqui eu tenho forte. E eu falei para vocês que quem sofre a hidrólise é quem? Quem sofre hidrólise é justamente aquele que vem do fraco. E não tem ninguém vindo do fraco aí. Então, nesse caso, não haverá a hidrólise, tá? Então, se não haverá hidrólise, aí sim. Deixa eu apagar aqui para colocar uma informação. Opa, apaguei muito errado. Volta. Deixa eu diminuir o tamanho da borracha, agora sim. Então, quando é forte com forte, é bom que vocês saibam que aí sim o caráter vai ser neutro. Tá? Então, esse meio não vai ficar nem básico e nem ácido. Vai prevalecer um caráter neutro. Tá bom? Bom, então, fizemos aí toda a parte qualitativa. Agora sim, a gente pode partir aqui para uma parte final da nossa aula, que é uma parte quantitativa, tá? A parte quantitativa seria da seguinte maneira, gente. Eu vou analisar de novo uma reação que estava lá na parte de cima, que seria a seguinte, ó. Eu tinha aparecido lá, vamos até conferir, vou subir um pouco aqui a tela. Ó, o NH4, por exemplo, o NH4NO3. Ok, então eu vou analisar ele. E nós tínhamos visto lá na equação de cima, então eu vou direto aqui, que quem sofreu hidrólise foi o NH4+. Então vai ficar NH4+, mais a água, que eu vou colocar como HOH. Aí eu vou para a parte matemática agora, a parte quantitativa. Bom, aí eu vou ter a formação de NH4OH, né? E sobra um H+ aqui. Gente, eu quero montar a constante de equilíbrio aqui. Vou montar bem aqui, ó. Constante de equilíbrio vai ser igual produto sobre reagente. Então vai ficar o NH4OH vezes a concentração de H+. Isso vai ficar dividido pela concentração de NH4+. Sim, professor, você não vai colocar a água na constante? Não, porque eu não escrevi para vocês, mas eu vou escrever agora. Vou até dar um zoom para poder fazer essa escrita. Gente, isso aqui está em meio aquoso, tá? Aqui nós temos água líquida. Aí aqui nós temos o NH4OH também em meio aquoso. E o H+ aqui em meio aquoso. Então a água está servindo como solvente desse processo. Então não preciso representar. Gente, como essa é uma constante de hidrólise, aí eu vou representar pela letra H. Então vai ficar KH. Beleza? Então essa constante de hidrólise a gente chama de KH. Vamos colocar o Hzinho do lado do K aqui. Pronto. Então é uma constante como outra qualquer, só que nós chamamos de KH. Lá em cima, vamos voltar para você poder saber do que eu estou tirando. Eu coloquei esse KCN, que é um sal de caráter básico. Então quem sofreu hidrólise foi o CN-. Então aqui embaixo, ó, só vou representar a hidrólise do CN-. Então vai ficar CN-, aí meio aquoso, mais água, que está no estado líquido. Seta de equilíbrio, aí eu vou ter a formação de HCN em meio aquoso e acaba sobrando OH- também em meio aquoso. Vai lá, gente, monta a constante aí para mim. Constante vai ser igual ao quê? Produto sobre reagente. Então vai ficar HCN vezes a concentração de OH-. Aí eu vou colocar isso aqui sobre a concentração de CN- e eu não vou colocar a água. Como isso também é uma hidrólise, né? Aí eu vou colocar aqui KH. Tudo bem? Então, eu montei basicamente duas equações de hidrólise. A do KH, deixa eu mudar a cor aqui para ficar destacado. A do KH para um sal, para a hidrólise do NH4+,
e a do KH para a hidrólise do KCN, tá bom? Beleza, aí vem a parte que talvez seja a parte mais complicadinha dessa parte quantitativa que a gente vai ver aqui. Aí para isso eu vou precisar de muita atenção de vocês. Bom, eu vou fazer da seguinte maneira, eu vou pegar a primeira, eu vou até passar uma linha aqui, divisória, para você não se perder. Beleza, aí note o seguinte, eu vou pegar essa primeira equação que eu estou marcando aqui, ó. Deixa eu marcar ela maior aqui, eu vou pegar essa primeira equação, então é com ela que eu vou brincar, tá? Poderia brincar com a de baixo também, mas eu vou brincar com a de cima. Então, a primeira equação, ela está escrita da seguinte maneira. Ó, aqui embaixo, acompanha comigo, KH é igual a concentração de NH4OH vezes a concentração de H+, dividido pela concentração de NH4+. Então, o que eu fiz agora? Só repetir, tá? Aí, gente, vem o pulo do gato. Eu vou focar nesse cara aqui, ó, que é o H+. Então, estou focado nele, tá? Vou colocar aqui um pontinho e outro pontinho aqui embaixo. A gente sabe que Kw, que é aquela constante da água que a gente viu na aula de pH e pOH, ela é a concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Então, como eu tenho um H+ ali em cima, onde, ó, marquei aqui para vocês, ó, como eu tenho um H+ aqui, na expressão do Kw eu vou isolar o H+. Então vai lá, isolando o H+. Então, se eu isolar o H+, ele vai ficar o Kw sobre o OH-. Então, Kw sobre o OH-. Pronto. Opa. Deixa eu corrigir aqui esse colchete. Pronto. Ficou feio, né? Deixa eu apagar de novo esse colchete e vou colocar ele melhor. Sobre o OH-. Então, a gente sabe que a concentração de H+, ela é Kw sobre o OH-. Gente, se eu tenho o H+ aqui, ó, tô deixando ele bem roxo aqui em cima, ó, e eu tenho o H+ aqui, eu vou substituir esse H+ aqui de baixo lá em cima. Então, analisa comigo aqui, ó, colocar uma setinha e eu vou ter assim, ó. Então, o KH, ele vai ser igual a concentração do NH4OH. Aí, o que é o H+? Né? Kw sobre o OH-. Então, vou colocar aqui Kw. Já vou deixar a fração aqui. Tem que aparecer o H- aqui embaixo. Então, ele vai aparecer aqui agora, ó. Então, sobre o H-, pontinho. E já tinha lá embaixo também a concentração do NH4+. Tudo bem? Beleza. Então, eu tenho aí uma nova expressão. Agora, eu vou focar em outra coisa. Você vai olhar para isso aqui, ó. Por isso que essa parte matemática é um pouco mais difícil. Aí, nós vamos chegar numa equação que eu acho que vale a pena você decorar. Foca nisso aqui, gente. Opa. No NH4OH, com NH4+, com H-. Então, você vai analisar isso aqui como uma expressão só. Tá? Tá. Que expressão é essa? Gente, olha aqui para baixo, numa outra equação que eu vou colocar. Se eu fizer essa equação aqui, ó, NH4OH, não vou nem representar a água, tá? A água ela tá como líquido, vai entrar todo mundo como aquoso. Aí eu tenho NH4+, mais OH-. Isso não é uma base? Monta aqui para mim o Kb. Como é que vai ser o Kb? Vai ser a concentração do NH4+, vezes a concentração do OH- sobre a concentração do NH4OH. Pronto, esse é o Kb dessa base. Então, analisa isso agora, ó. Eu tenho isso aqui, NH4+ vezes OH- com NH4OH embaixo, tá? Então, gente, você pode perceber que isso que eu estou aqui circulado, ó, e eu estou puxando a seta aqui agora, ó, é o inverso disso, concorda? Então, isso aqui é Kb, ok? E lá em cima tem o inverso de Kb, então isso é 1 sobre Kb. Então, isso que está em vermelho aqui em cima, estou marcando de novo, estou passando aqui em cima, ó, isso que está em vermelho aqui em cima é 1 sobre Kb, tá bom? Então, agora sim, eu posso fazer o ajuste final. O ajuste final vai ser que K, vou até colocar mais para cá, ó, que KH, ela vai ser igual a KW
aí KW, que já está lá em cima, né? Sobre KB. Pronto, KW sobre KB. Pronto, chegamos numa equação que KH é KW sobre KB. Isso seria para uma questão mais pelo ponto de vista da matemática. Uma outra seria KH como sendo KW, aí fazendo análogo, né? Fazendo para o CN- sobre KA. Beleza? Aí você iria direto ao assunto. Então tem muitas questões que envolvem mais a parte matemática que pode te cobrar essas duas equações, tá? Pessoal, esse finalzinho de aula que a gente produziu aqui agora é sim um final de aula complicado, é um final de aula matemático, com muitas comprovações. Prova do Enem, ela vai ficar focada no caráter dos sais que nós já estudamos. Aqui foi feito mais para provas mais conteudistas que podem te cobrar as equações. Em um outro momento, podemos fazer uma aula de exercícios para essa partezinha final aqui, tá? Mas o principal é o caráter dos sais, saber a hidrólise na parte qualitativa. Tudo bem? Um grande abraço para todos vocês, espero que tenham aproveitado e até a